Olá, está no ar a 4ª edição do Entrevistas e hoje vamos falar sobre saúde. E aproveitando que estamos em plena campanha do Novembro Azul, nós vamos falar um pouco mais sobre os tabus que cercam a saúde do homem. Para conversar um pouco mais com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga da APPA, Associação Prudentina de Prevenção à AIDS, Jéssica Diana Sabino. Jéssica, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de vir aqui hoje. Obrigado vocês. E antes nós vamos assistir uma reportagem feita pela repórter Nelise Pinheiro e Fábio Figueirinha. Muitas ações têm sido realizadas pelo Ministério da Saúde para que os homens passem a procurar mais os serviços de saúde regularmente. Esse é um dos objetivos da campanha Novembro Azul. O Novembro Azul é uma campanha realizada no mês de novembro, voltada à conscientização a respeito de doenças masculinas. Além da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, os homens também têm acesso a outros tipos de atendimentos e exames pela rede pública de saúde. Coordenador do Programa Municipal de DST-AIDS de Presidente Prudente há 6 anos, Jefferson Saviolo aponta a importância do diagnóstico precoce. É um novembro onde nós direcionamos algumas atividades específicas para os homens. O que torna-se bastante interessante, que é o quê? O diagnóstico precoce de qualquer doença. Falando do HIV, se nós conseguimos diagnosticar ele precocemente, isso aumenta muito a qualidade de vida dele, a perspectiva de vida dele e a adesão dele ao tratamento. É muito comum que o homem adie e até se negue a procurar atendimento médico quando apresenta algum sintoma. Porém, segundo o psicólogo, esse comportamento está mudando. Até por uma questão cultural, o homem hoje ele tem muito mais informação, ele assiste muito mais palestras sobre qualidade de vida, tem mais incentivo por parte da família e tem mais disponibilidade de especialidades na área médica onde ele pode buscar. Acredito que antigamente ele não procurava porque nem existia essa especialidade, né? Então hoje com essa incidência, com o excesso de informação que ele tem, ele vai adquirindo conhecimento e isso ele está usando em prol dele mesmo. Então fica aí o alerta para todos os homens procurarem as unidades básicas de saúde, o SF, para estar realizando os testes. Não só o teste de HIV e sífilis, mas também teste de hepatite B, hepatite C, aferição de pressão, aferição de glicemia. Isso é muito importante. Bom, Jéssica, sobre o vírus HIV, existe um grupo de risco e um grupo de não risco? Hoje a gente não fala mais em grupo de risco, a gente fala em vulnerabilidade de riscos, né? Quer dizer o quê? Que toda pessoa que ela esteja vulnerável, não só no sentido da relação sexual em si, mas vulnerável ao uso de drogas, né? Ou vulnerável ali numa questão de acidente hospitalar, ela está correndo o risco de ter um diagnóstico de HIV. Entendi. E no último mês a gente viu aí que o Ministério da Saúde, anunciou que os meninos, a partir de janeiro de 2017, também poderão tomar a vacina contra o HPV. Qual que é a importância disso? De extrema importância, porque a gente não pode pensar em medicar somente as meninas, porque essas meninas elas foram contaminadas por uma relação sexual que muitas vezes veio de um menino, né? Então acaba até sendo negligente a gente achar que a doença ela só está no sexo feminino, né? E esquecer do cuidado com o sexo masculino. Então essas campanhas para o HPV, para o sexo de meninos, já demorou a acontecer, já era para ter acordado muito antes para estar fazendo essas vacinas para imunizar também os meninos, né? Porque eles também são tão importantes, né, como as meninas. E a imunização tem que vir para ambos os sexos. Entendi. E por que você acha que o grupo masculino é tão esquecido pelo governo? Eu acredito que é porque as mulheres, elas acabam tendo um patamar maior de contaminação, porque o risco da mulher passar para o homem é muito menor do que o homem passar para a mulher. Então acaba que, como, né, para cada 3 homens aí contaminados, existem 2 mulheres contaminadas com diagnóstico de HIV, acaba sendo uma demanda um pouco esquecida, né? A demanda do sexo masculino. Então sempre as campanhas de prevenção
informação para o homem, elas acabam sendo mais tardia, né? E sempre lembram da mulher em primeiro lugar. E aí é na onde que os diagnósticos acabam aumentando nesse grupo, né? Porque entre mulheres e homens existe muito mais homens com diagnóstico do que as mulheres, só que eles acabam transmitindo, né? E aí se esquece dessa parte, né? Que muitas vezes a transmissão veio pelo sexo masculino. E você acha que essa situação agora dos meninos também tomarem essa vacina contra o HPV, essa campanha já é o suficiente ou você acha que precisava de mais incentivo, precisava de mais campanhas? Precisa de muito mais, não só para o HPV, não só para a imunização para o sexo masculino, como para a imunização do sexo feminino. Na própria APPA, a gente se depara dos nossos projetos com adolescente, que existem meninas que elas não foram imunizadas até hoje, simplesmente pela falta de informação, né? Existe a informação da campanha, mas não se fala na importância dessa campanha, né? O quanto que ela é importante, o que que ela vai prevenir, que o HPV, ele é uma doença sexualmente transmissível, ele é uma IST, uma infecção, só que ele pode ser evitada, né? E ele agrega um câncer do colo do útero. Então, essa informação tem que chegar dessa maneira, para incentivar com que a sociedade, a família, né, busque esse atendimento ao adolescente e não exclua ele desse atendimento. A gente escuta bastante de meninas, né, onde que elas falam, olha, eu não tomei a vacina porque a minha mãe não deixou, eu não tomei a vacina porque eu ainda não tive minha relação sexual, né? Então, desatrelar nessa questão de HPV com relação sexual, é pensar que a pessoa precisa se imunizar, ela precisa tomar a vacina porque é importante, independente se ela teve ou não uma relação sexual ou se ela tem ou não uma vida sexual ativa. Entendi. Agora nós vamos ouvir algumas pessoas das ruas que nós conversamos para ver o que elas pensam sobre esse assunto. Eu acho que é importante conscientizar que o exame, por exemplo, que as pessoas têm vergonha de fazer, exame de toque, tem que conscientizar que é coisa de saúde, você não pode ficar com vergonha, porque é um profissional que está fazendo. Eu acho importante ter a campanha. Eu acho que é bem legal, porque vem do homem ser mais relaxado, por exemplo, que a mulher, ser mais relaxado com a saúde. Então eu acho que isso é bom, porque a gente acaba lembrando um pouco, a gente acaba se cuidando melhor, né? Costumo fazer aquele check-up, né, para ver se está tudo em ordem, e graças a Deus, tudo tranquilo até hoje. Bom, a gente vê que nós ouvimos 2 jovens, mas existe uma idade certa para começar a se prevenir? Não, desde que você iniciou a sua vida sexual, né, ou até antes disso, no caso da mulher, né, com a primeira menstruação, a gente vê hoje que as meninas adolescentes, elas estão atingindo aí a puberdade cada vez mais cedo, né, a questão da menstruação está chegando muito mais cedo e é importante aí dar ao médico, né, e no caso do menino também, para ele entender toda a questão hormonal dele, né, a gente se depara com diversas situações de meninos que se assustam, né, com às vezes a primeira lá, ejaculação, né, e toda essa questão de hormônio, né, fica perdido nessa idade. A gente vê que não existe orientação e muitas vezes não busca orientação de um especialista, de um médico, simplesmente para conversar e tirar as dúvidas. Então é o que a gente se depara a todo momento com esse grupo de adolescentes, de que eles têm dúvidas, mas essas dúvidas elas não são ouvidas, elas não são esclarecidas, né? A família trata esse assunto de saúde ou até mesmo de saúde sexual como um tabu ainda, né? Então a gente acaba vendo que eles ficam soltos, né? E eles acabam ouvindo histórias que vêm de fora, né? E eles acabam levando isso em consideração e acaba tendo dúvidas que às vezes nem é pertinente para a própria idade deles. E para quem cabe assim esclarecer essas dúvidas desses meninos? Olha, cabe a todo o serviço de saúde, né? E cabe também à família não ter vergonha de falar sobre isso, né? Não ter vergonha de falar com o filho sobre o uso de um preservativo, não ter vergonha de falar com o filho sobre a questão de se relacionar, né? Não ter vergonha de falar com a menina sobre o uso do anticoncepcional, né? Explicar tudo isso, né? Então, acho que tudo tem que partir da família, porque se a família ela oferecer todo esse suporte, automaticamente a busca pelo serviço de saúde vai ficar muito mais fácil. Bom, agora a gente vai ver um vídeo que foi enviado por um jovem lá de Cândido Mota, olha só. Olha, eu não tenho muito costume de ir ao médico. Vou raramente, isso quando estou mal mesmo. Quanto ao Novembro Azul, eu ainda acho que deveria haver mais divulgações.
mais me agrada a política pública por trás disso. Até porque a saúde do homem é um tema que é muito tabu ainda, principalmente envolvendo o exame de próstata, né? Quanto ao médico, eu queria saber se corro algum risco com o meu comportamento de não ir ao médico, mesmo me sentindo bem. Então, Jéssica, ele corre algum risco por isso? Corre, com certeza. Quando a gente não procura, né, independente se a gente tem ou não tem um diagnóstico de uma doença, a gente corre o risco, né? Mas o homem, ele tem muito daquela coisa, né? Eu vou procurar, né? Eu vou caçar doença, enquanto eu estiver andando, estiver falando, tá tudo bem, né? Só que, assim, é importante que a gente busque, né? Independente se a gente tem ou não sente algo, né? E em relação ao Novembro Azul, realmente tem que ser falado não só em novembro, porque o câncer de próstata, ele não dá só em novembro. O HIV, eu não pego só em dezembro, eu não pego só no carnaval, né? Eu pego ele o ano inteiro, né? Porque eu estou vulnerável a isso o ano inteiro, né? Mesma coisa as outras campanhas que acontecem. O que a gente vê é que o Brasil, ele é muito falho em questão de campanhas de prevenção, né? Qualquer tipo de campanha, né? Então, assim, no caso do HIV, o Brasil, ele está em um dos últimos patamares na questão de prevenção e acesso à informação, né? As pessoas, elas sabem, né, a importância lá de fazer uso do preservativo, mas elas não entendem o porquê que isso é importante, né? Então, o Brasil, muitas vezes, ele fica falho nessa questão. E a gente vê que acaba sendo falho também em outros tipos de campanha, né? Porque quando você tem uma campanha firme, né, de orientação, onde você está sempre falando sobre aquele determinado assunto e trazendo as pessoas para perto, a gente vê que as pessoas acabam aderindo, né? E realmente, quando a gente fala em exame de próstata, todo homem, né, tem preconceito, né, tem receio, né, inventa-se uma série de preconceito e discriminação em relação a esse tipo de tratamento e exame, né? E aí é o que acaba, são muitas piadas, né, que envolve todo esse Novembro Azul, e aí faz com que eles não busquem o tratamento. Tem uma maneira, assim, de combater esse preconceito já contra o câncer de próstata, por exemplo, que os homens têm tanto preconceito disso, têm tanto medo de ir ao médico? Tem uma maneira de a gente combater isso? Questão de conscientização, né, da população, não achar que tudo é piada, né? Tudo é motivo de piada, porque existe realmente homens que não procuram o serviço simplesmente porque a família, né, e a sociedade em si vai julgar, né? Ou muitos procuram fazer o exame de sangue, que a gente sabe que ele não é 100% quanto o outro exame, né? Então é onde que eles acabam errando. E você acha que falta políticas públicas, assim? Qual que é a importância de incentivar esses homens a irem ao médico? Sim, falta as políticas de prevenção mesmo, né? De mostrar para as pessoas a importância, né? Não fazer só no mês, né, que representa, mas procurar fazer o ano inteiro, né? Campanhas de prevenção, né? Estandes de prevenção, ele não pode existir só em novembro. Você não vai captar todas as pessoas num único mês, né? Existem pessoas que estavam ali naquele momento, que passou e participou de uma campanha, mas e aquela que não passou? Quer dizer, ela perdeu só no próximo ano, né? Então, as campanhas, elas têm que existir constantemente para lembrar a população de que existe o acesso àquela informação, a pessoa tem o acesso àquela política e ela precisa procurar, que é um direito dela, mostrar para a pessoa que é de direito dela. E existe alguma diferença em relação do pensamento do homem e da mulher sobre a questão de saúde? Que a gente sabe que as mulheres, elas têm o costume de ir mais ao médico, de se cuidar mais. Tem alguma diferença de pensamento aí? Tem. Principalmente aí no nosso caso de diagnóstico de HIV, a gente vê isso bastante, né? Que a nossa maior demanda de atendimento são as mulheres. Só que em contrapartida, a gente também existe um grupo de atendimento dentro da própria ONG com homens, e eles aderem melhor às atividades do que as mulheres. Aí a gente trabalha o quê? Que é a questão da autoestima,
né, que para a mulher é muito difícil você aderir a algumas atividades, né, que mexem com essa questão de se olhar, né, do próprio autodesenvolvimento, a gente vê que elas têm maiores dificuldades, até pela questão do diagnóstico em si, e também na questão de que a mulher ela tem outras atribuições. Uma delas, no caso, é a maternidade, que após um diagnóstico, isso já acaba na cabeça da mulher sendo uma coisa que vai ser excluída da vida dela, que ela já não vai mais conseguir se relacionar. No caso do homem, isso é muito mais fácil, né? Então a gente vê que existe sim essa dificuldade, mas quando os homens eles aderem a um programa e eles aderem a algum tipo de atividade, eles têm uma aprovação muito melhor que o grupo feminino. Entendi. E quando o homem ele descobre, por exemplo, que ele tem uma doença assim, um pouco mais grave, isso pode afetar a autoestima dele? De que maneira? Sim, começo sim, né, a gente vê isso bastante, né, que todo começo de uma doença, né, todo começo de um diagnóstico afeta muito essa questão da autoestima para ambos os sexos, só que o homem, com o tempo, ele consegue se sobressair melhor dessa condição, porque muitas vezes ele consegue arrumar uma parceira, né, e a gente vê que ele consegue manter outros vínculos afetivos. No caso da mulher, a nossa maior dificuldade são que as nossas mulheres, elas depois do diagnóstico, elas já não conseguiram mais se relacionar, né? Então, ao contrário dos homens, que eles conseguem arrumar relacionamento, mesmo falando que eles são pessoas que vivem com HIV. Então, a gente vê que após isso, eles conseguem se sobressair, né? E a questão da autoestima, ela vai melhorando com o tempo, enquanto as mulheres, elas ficam ali paradas nessa questão, né? Porque a mulher não é só físico, né? É toda a questão emocional e psicológica. Entendi. Jéssica, eu quero agradecer por você ter vindo participar com a gente aqui hoje. Muito obrigada, viu? E para você que está aí em casa, a gente espera que esse programa tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Até uma próxima e tchau, tchau.